Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada para vocês. Mais uma mensagem que eu quero deixar aqui no canal. Peço que você curta o vídeo e se inscreva se ainda não for inscrito. Quando pensamos na jornada, e a nossa jornada ela é uma jornada, é claro que é para salvação, mas aqui temos pendências, temos necessidades, temos a nossa vida cotidiana e, obviamente, buscamos por algo melhor também para essa vida. Não podemos viver um evangelho transcendente apenas, né? Eu tenho comigo, na verdade, muita resistência no que se refere a dois tipos de evangelho. O primeiro, materialista. Só pensa em coisas dessa vida, só pensa em coisas dessa terra, só pensa em salvação para os problemas desse mundo, para os problemas cotidianos. E o segundo evangelho é um evangelho transcendente, um evangelho que só fala do céu, só pensa no céu, e o céu é o céu, tudo certo. É muito bom, também quero ir para o céu. Só que aqui ainda estamos, e aqui enquanto estivermos, temos as nossas necessidades. E o Senhor, Ele se preocupa com cada uma delas. Então há de ter um equilíbrio, a gente não pode ir nem tanto para um extremo, nem tanto para o outro, né? A gente não pode pensar apenas nas coisas materiais e abrir mão do reino, e não podemos pensar apenas na eternidade e esquecer que existe uma vida aqui, que temos responsabilidades e temos um propósito, uma missão em Deus a realizar aqui. Então, quando Israel sai do Egito e segue aquela jornada deles, eles chegam ali em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 24 e 25, a palavra diz que o povo murmurou contra Moisés, porque eles tiveram sede e eles não tinham o que beber. E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou a ele um lenho que ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor os deu estatutos, uma ordenação, ali o Senhor os provou. Então assim, o povo ele tinha caminhado 3 dias no deserto e não encontrou água potável. Eles não encontraram água doce. E as águas que encontraram, elas eram águas amargas. Isso fica bem claro ali em Êxodo 15, versículo 24 e 25. Então, a caminhada deles, essa caminhada de 3 dias, até o ponto onde eles encontraram essa água amarga, né, era uma caminhada sem retorno. Eles não encontraram a água doce, e naquele ponto não dava mais para retornar com vida de onde eles vieram. Daí para frente tinha que ser uma dependência total do Senhor. Eles não poderiam retroceder, eles não poderiam voltar para trás. E às vezes é assim na nossa caminhada. Às vezes as nossas jornadas e os desertos que nós atravessamos também são assim. Chega um certo ponto em que, sim, vivemos muita amargura. Chega um certo ponto em que, sim, vivemos muita provação. Sim, em que as águas não são doces, são águas amargas. São as águas que nos levam, né, a um sofrimento, que nos levam a um questionamento, que nos levam até a murmurações. O povo murmurou contra Moisés, e dizendo o que havemos nós de beber. Então, existe sim esse período, e eu seria hipócrita se dissesse aqui, até um mentiroso, se eu dissesse que não passei, eu não vivi isso. Vivi e vivo. Quantas vezes nós cansamos, eu canso no meio da minha caminhada e questionamos ao Senhor. Só que, como eu falei, eles tinham chegado num ponto sem retorno. Não dava mais para retornar com vida. O caminho que você fez, o caminho que você trilhou, os 3 dias, né, porque foi um caminho de 3 dias, e 3 fala de projeto, fala de propósito. Esse caminho, esse propósito que tu seguiu, não dá para retroceder. Não dá para abandonar. Não dá para voltar com vida. Você pode voltar. Quando nós voltamos de um caminho que o Senhor nos colocou, nós podemos voltar. Mas voltamos para um caminho de morte. O Mar Vermelho não se abriria mais. Aqueles egípcios que um dia eles viram, eles não veriam mais. Foi a palavra que o Senhor deu a Moisés. Aquele mar que se abriu para que eles saíssem do Egito não se abriria para que eles voltassem para o Egito, não. Era um caminho sem volta. Então tudo o que aconteceria dali em diante seria uma total dependência em Deus. E o deserto, eu posso aqui listar as coisas que Israel aprendeu no deserto e as coisas que nós aprendemos nos desertos que atravessamos. A lista é infindável de coisas. Mas ali no topo da lista, eu posso afirmar com a maior tranquilidade e convicção de que está a dependência. No deserto, nós aprendemos a depender do Senhor.
e depender é confiar. Israel dali em diante dependia ou dependeria de um milagre, e seria essa a caminhada. Olha que interessante, 3 é uma das assinaturas divinas. O 7 mostrando a perfeição e o 3 mostrando um projeto de morte e ressurreição. Não à toa, Jesus ressuscitou ao 3º dia, as bodas de Caná da Galileia, o vinho acabou no 3º dia da festa. Abraão subiu ao Monte Moriá para sacrificar Isaque, 3 dias de caminhada. E quantas vezes nós lemos na palavra de Deus 3, 3, 3, falando do tempo, do propósito, do projeto. Morte e ressurreição em que sentido? Porque a gente sempre leva para o sentido da cruz e o sepulcro aberto. No sentido de que uma versão nossa morre nesse propósito, nesse projeto e nesse processo. E uma outra versão ressuscita. Uma versão sua entrou no deserto, entrou na provação. E uma outra versão sairá. Isso é morte e ressurreição. Fala de um novo nascimento. É passar a andar não mais segundo o teu, segundo o meu, segundo o nosso querer, mas passar a andar na direção do Espírito Santo e sustentado pelo poder dele. Eles entenderam isso no deserto. O deserto que eles viveram, os 40 anos que estiveram ali, serviu para isso. Para que eles, como eu falei, para que uma versão deles, para que eles morressem. E de fato morreu, uma geração inteira tombou. A geração da desobediência, a geração da murmuração, a geração da incredulidade tombou no deserto. E uma geração inteira nasceu no deserto. A geração que tomou posse da promessa. Existe uma versão minha, do Alan, que eu tenho certeza que deve morrer nas provações, que deve morrer nos desertos que eu enfrento. Existe uma versão sua que deve morrer, que deve ficar para trás, que não pode continuar, e uma outra versão nossa, que deve nascer, um novo nascimento. A provação é para isso. Eles acharam a água, mas era amarga. A água, ela simboliza a palavra de Deus. Eles acharam a água, mas era amarga, né? E amarga por quê? A água amarga, ela mata, ela é uma água que não era potável. A água não pode ter cheiro, a água não pode ter sabor, a água não pode ter cor. A gente sabe disso. Eu, como carioca, posso falar isso com a maior propriedade, que as águas aqui do Rio estão uma luta. A água, ela não pode. Essa é a característica da água, sem cor, sem cheiro, sem sabor. A água amarga, ela certamente os mataria. A palavra de Deus, sem a revelação do Espírito Santo, é uma letra. É água amarga. A palavra se torna letra, e a letra mata, porém o Espírito vivifica. A palavra de Deus, a água potável, a água que jorra das fontes da eternidade, ela dessedenta a nossa sede nos desertos que atravessamos. Não é a letra, não é a palavra do homem, não é a revelação, a Bíblia segundo o entendimento humano. Paulo, quando ele fala de se revestir de toda a armadura de Deus, quando ele fala da espada que tipifica a palavra, a espada do Espírito. Não é a espada da razão, não é a espada da teologia, não, é a espada do Espírito. Então ali a água ela estava amarga. O povo clamou, reivindicou, diz a palavra, clamou a Moisés. Porque sempre essa é a solução, clamar, buscar, pedir socorro. Moisés ali, tipo do Senhor Jesus, ele foi aquele que intercedeu ao Pai. Ele fala ao Pai, como Jesus se põe como mediador, o único mediador. Ninguém vem ao Pai senão por mim, foi o que o Senhor Jesus disse. Então ele é o mediador. E Deus mostra uma árvore, símbolo do homem. E ali, pedaço daquela árvore é cortado. E aquele lenho verde é lançado. Né? E quando lançam o lenho verde, aquela água ela é transformada de água amarga para água potável, água doce. E aquilo muda. Aquele cenário que era um cenário de expectativa de morte passa a ser um cenário de vida. Jesus é a solução. O Senhor é a solução desse problema que você está vivendo. O Senhor é a solução. Talvez você esteja diante de águas amargas na sua vida, mas Ele pode transformar esse cenário
em um cenário de bênçãos. Deus pode fazer com que toda maldição, com que todo intento que foi arquitetado contra ti se transforme em bênção sobre a sua vida. Aquela árvore cortada é tipo do homem, mas também é tipo de Jesus, que se fez homem e morreu por nós. O lenho, a madeira, aquele que levou sobre si as nossas transgressões, ele tem poder para mudar os cenários mais impossíveis da sua vida. Agora, o grande segredo ali, o povo clamou. Clame ao Senhor. Peça a Ele. A receita é essa. Não tem outra forma. Às vezes eu leio os comentários, né? Sempre eu estou lendo ali e eu vejo as pessoas falando o que fazer, o que fazer. A resposta é muito fácil. Ore. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus está transformando nessa noite águas amargas na sua vida, em áreas da sua vida, em água doce. Deus está transformando circunstâncias, Deus está transformando situações através da sua palavra, através da ação do Espírito Santo dele. Ele vai mudar esse cenário. E Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.